Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do canal Tech na Veia. Hoje irei mostrar para vocês como realizar a extração de dados da web utilizando a ferramenta UiPath. Em nosso exemplo, vamos acessar o site de notícias G1 e vamos obter as principais notícias. Aqui, repare que tem uma, duas, três notícias e temos essa seção aqui que tem uma série de notícias, ok? Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: vamos acessar esse site e obter essas notícias. Aqui temos a primeira, a segunda, a terceira. São mais ou menos 20 notícias nessa seção de notícias aqui do site, ok? Então vamos lá na ferramenta UiPath. E aqui é muito simples. Uma vez que você já tem instalado, basta clicar aqui em Data Scraping. Quando a gente clica em Data Scraping, vai aparecer esse wizard, ok? E ele está pedindo para a gente indicar qual que é a nossa primeira notícia. Eu já posicionei aqui a página de forma que a notícia fique no início e vou clicar aqui no botão Next para indicar qual que é a primeira notícia. Cliquei no botão Next e vou clicar aqui no título da primeira notícia. Voltou novamente o wizard, dessa vez ele está perguntando para a gente qual que é o segundo elemento. Vou clicar em Next e vou indicar qual que é o segundo elemento. O segundo elemento é esse aqui. Ok? Agora, ele já deixou tudo em amarelo, ele já identificou quais são as notícias, só que ele ainda não sabe o nome não sabe que isso aqui é o título da notícia. Então, vamos chamar isso aqui de notícia. Ele também oferece a opção de extrair a URL. Vamos marcar essa opção para extrair o URL e vamos colocar o nome de URL. Vou clicar agora em Next. Ele trouxe já aqui 6 notícias que ele encontrou e mais a URL de cada uma das notícias, o link. Ok? Então, embora tenha aparecido só 6, no site tem mais notícias. Por que isso não apareceu? Não apareceu porque essas 6 notícias elas estão em uma seção diferente. A partir da 7ª é outra seção. E aí precisa ser feita uma outra extração obtendo a partir da 7ª. Para simplificar nosso exemplo, eu vou obter apenas essas 6 primeiras notícias. Ok? Então, já temos a notícia, o URL. Nós temos também a opção de obter mais um dado. Reparem que aqui nós temos a hora que a notícia foi publicada e em qual setor do site que a notícia foi publicada. Então, nesse caso aqui temos às 5 horas no Enem, nesse outro a 4 horas no G1, a 45 minutos no Fantástico. Vamos obter essa informação aqui, vamos chamar ela de setor. Então, para fazer isso eu vou clicar aqui, Extract. O wizard vai aparecer novamente para a gente. Vou clicar aqui em Enem e ele vai perguntar qual que é o segundo. O Enem é o nosso primeiro setor. Clicar em Next e ele pediu o segundo setor. Nesse caso é um G1. Ok? Eu vou chamar aqui de setor. Essa coluna então vai ser setor e não tem URL para extrair, porque isso é só um setor. Vou clicar aqui em Next. E agora temos a notícia, o URL e o setor. Ok? Então, eu vou clicar agora no botão Finish. Ele vai perguntar se temos o botão temos paginação, se tem o botão Next para ir para a próxima página. Não é o caso aqui desse exemplo. Vou clicar em Não. E ele vai abrir o processo de Data Scraping dentro do UiPath. Aqui a gente já fez a parte que ele vai no nosso navegador, vai no G1 e obtém as notícias. Para a gente visualizar essas notícias, a gente precisa de escrevê-las em algum lugar. Vamos estar escrevendo elas no arquivo CSV. Então, em atividades, eu vou pesquisar aqui, CSV. CSV, vou buscar essa opção Write CSV.
E nessa função temos dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o arquivo. Vou clicar nesses três pontinhos aqui e vou falar que o nome do arquivo vai ser notícias. E vou salvar. Então já indicamos o nome do arquivo, notícias.csv, e na outra caixinha ele pergunta para a gente qual que é o data table. O data table é aonde que o UiPath está guardando as informações, as notícias que foram extraídas. Se nós clicarmos aqui em cima, no processo de data scraping, onde a gente obteve os dados do G1, tem aqui, ó, Output Data Table, e é chamado de Extract Data Table. É nesse Data Table que ele armazena as notícias que foram extraídas. Então, como a gente quer gravar essas notícias que foram extraídas no arquivo CSV, a gente vem aqui, ó, e apenas indica, ó, Extract Data Table. Ele já completa, só a gente clicar aqui, ok? Então, agora já temos nosso processo capturando os dados na web e escrevendo esse arquivo notícias.csv. Vou executar. Ele vai vir aqui no browser, vai fazer a captura e pronto. Já executou. Podemos clicar aqui em três pontinhos. Vou pegar aqui o caminho de onde está localizado o arquivo. Vou abrir. Reparem que ele gerou esse arquivo notícias. Se a gente abrir esse arquivo notícias, eu vou editar ele. Tem aqui notícia, URL e setor. Então aqui temos a notícia, vírgula, o link e vírgula, o setor. Ok? Então está funcionando o nosso processo de captura. Se eu apagar esse arquivo aqui, na verdade eu não posso apagar. Posso sim. Vou fechar aqui. Novamente, vou executar o UiPath novamente. Ele virá na web, no site do G1, escrever o arquivo. Não é nessa pasta. É aqui. Pronto. Escreveu o nosso arquivo. Então, com isso, a gente finaliza o processo de Data Scrap no UiPath. Espero que tenham gostado do tutorial. Se curtiu, deixa o botão de se inscrever para ajudar o canal. Obrigado.